pessoal! Hoje eu tô aqui no Castelo dos Mouros, em Sintra, em Portugal, para mostrar um pouquinho para vocês da história e das belezas daqui, deste castelo e de Sintra. O Castelo de Sintra é popularmente conhecido como o Castelo dos Mouros. Os mouros foram os muçulmanos. Ele foi erguido sobre rochas maciças, né? E ele é bem isolado. E ele fica nos pontos mais elevados ali de Sintra, estrategicamente, né? Para você poder ver seus inimigos. Bom, aqui nós temos a cisterna. A cisterna, com dimensões de 18 metros de comprimento por 6 de largura e 9 de altura, o interior é em forma de arco. Ele tem uma nascente que abastecia o Palácio Nacional de Sintra. Agora eu vou contar um pouquinho para vocês da invasão muçulmana na Península Ibérica. Essa invasão ocorreu a partir do século VIII, quando as tropas islâmicas vindo do norte da África cruzaram o Estreito de Gibraltar, invadiram e venceram o último rei dos visigodos, que foi o Rodrigo. Após a vitória, terminou o reino visigótico, que era o estado germânico fundado pelos visigodos. E os visigodos eram os povos germânicos de origem do leste europeu. Os mouros ocuparam a Península Ibérica durante quase 800 anos, entre 711 até 1492. Voltando à história em Sintra, depois da invasão do território que foi ocupado pelos mouros, no ano de 1093, o governante de Badajoz, Mutavaquil, entregou Sintra, Santarém e Lisboa ao rei Afonso VI de Leão e Castela, para uma aliança, né, de defesa que não deu muito certo e também não durou muito. E no ano de 1095, 2 aninhos depois, voltou ao domínio muçulmano. Se passou 52 anos. Em 1147 foi entregue voluntariamente ao Dom Afonso I Henriques, que também foi o primeiro rei de Portugal, que ficou conhecido como Conquistador, porque, né, pela recuperação de seu território. Então, para garantir a defesa e o crescimento de seu povo, o Dom Afonso ortogou a Carta Foral quer dizer fórum, a Sintra em 1154, para determinar reparos e declarando também como um templo, conhecida como a Igreja de São Pedro Penaferim. E Penaferim também é o nome do bairro de onde fica esse castelo. Bom, por muitos anos, quase 300 anos, muitos soberanos portugueses continuaram nas reformas e reforçando as estruturas para as defesas, porque, como vocês podem ver, tem essas colunas com aberturas que eles são estrategicamente construídos assim para os vigilantes, os guerreiros poderem ver se tem algum inimigo vindo para atacar, né? Então, depois que reforçaram as estruturas para as defesas, acabou ficando por segundos planos, já que existiam outros castelos, outras fortalezas, como, por exemplo, o Palácio Nacional de Sintra, até que, como a gente disse anteriormente, é a cisterna que abastecia esse palácio. E toda a povoação começou a ser desenvolvida lá. Então, no século XV, com as expulsões dos judeus do país, o castelo de Sintra acabou por ficar desocupado, pois os judeus eram os últimos habitantes de lá. No século XVI já se encontrava desabitado completamente, e com a queda de um raio,
causou danos à torre, que são essas torres que ficavam os vigilantes. Né, esse castelo aí ao fundo é o Palácio da Pena, que também vale muito a pena conhecer. Bom, além dos danos na torre que foi causado pelo raio, também teve o terremoto de 1755 em Portugal, que pegou a região de Lisboa, Setúbal e Algarve, mais precisamente em Lisboa. Para quem não sabe, esse terremoto ele foi um terremoto seguido de um maremoto e múltiplos incêndios. Então acabou destruindo praticamente toda a Baixa de Lisboa. E com isso, um cara chamado Marquês de Pombal, que foi um nobre aqui de Portugal, ele reconstruiu toda Lisboa. Para quem conhece a Praça do Comércio, toda aquela parte ali foi toda reconstruída pelo Marquês de Pombal. E acabou deixando tudo reto, aquela região. Porque Lisboa é a cidade das 7 colinas, né? Porque aqui só tem colinas atrás de colinas. E aquela região toda ficou reta por causa do Marquês de Pombal. Até tem uma região ali no centro de Lisboa que tem uma estátua dele. Porque o cara reconstruiu tudo, né? E tem até em Oeiras, tem o Palácio do Marquês de Pombal. Foi muito bom aqui para Lisboa, para Portugal. Bom, desde o século XIX, na era do Romantismo, foi feito obras de reconstrução no castelo, já que estava num estado de degradação muito grande por causa desses danos que foram causados com o tempo. E assim ele foi transformado em uma atração turística, por isso que por dentro tem essas trilhas, e como ele fica dentro de um parque também, que é o Parque de Sintra, você acaba tendo as trilhas com bastantes pontos, né, para você poder ver a história, com os quadros assim, escrito o que é aquele ponto, essas coisas. Então ele tem um jardim por dentro, então acabava que os soberanos iam lá e ficavam andando por ali, porque é um jardim muito bonito. Atualmente, o Castelo dos Mouros e a Cisterna são classificados como monumento nacional. E o conjunto de Sintra, que é o Palácio da Pena, o Palácio Nacional de Sintra, o Castelo dos Mouros, e o Parque de Sintra, assim, né? Que podemos dizer que é tudo. Esse parque é Sintra. Ele foi classificado como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco em 1995. Então, é um lugar legal para se visitar, que tem muita história. E também vocês podem ver que tem essa bandeirinha verde, né? Tá escrito em árabe o nome Sintra. E também tem outras bandeiras, que seria de Portugal, nas torres. E como vocês podem ver, tem um jardim muito bonito com essas flores. Isso foi na época agora em outubro, estamos no outono. Então, primavera, verão, outono, vocês conseguem ver o jardim muito bonito. Então, quem for aproveitar, lembra-se que também que em Sintra tem um microclima. Então, pode ser que esteja calor lá, esteja frio em outros lugares e vice-versa. Então, sempre tentem checar o clima antes de ir. Então é isso, pessoal. Não teve muito o que mostrar mesmo, porque é praticamente uma fortaleza com muralhas e não é um castelo. Mas espero que vocês tenham gostado das imagens. Para ver também um pouquinho do percurso, né? Como que tem escadarias, tá? Para andar ou não, se é muito difícil. O valor do ticket foi de R$ 7,75, se eu não me engano. E isso não tem desconto. Para quem é menor de 17 anos, tem desconto. Aí vocês podem checar no site.
aqui embaixo que eu vou colocar. E é isso. Até mais, até o próximo vídeo.